Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai tentar fazer uma análise breve aqui sobre a relação entre Estados Unidos, América do Sul, América Central e Caribe, para tentar entender algumas dinâmicas recentes daquilo que vem acontecendo na nossa região. Bom, pessoal, a gente vem falando aqui muito no canal, né, a respeito de fenômenos que andam acontecendo ao redor do mundo, na Eurásia, na Europa, né, com relação aos Estados Unidos, China, Rússia, Europa. E no vídeo de hoje a gente quis trazer um pouquinho mais das discussões sobre aquilo que está acontecendo aqui na nossa região, né, no continente americano. Trata-se, na verdade, de um movimento que já vem se consolidando, mas que parece ser interessante da gente recuperar um pouco para entender, inclusive, algumas coisas que não andam fazendo muito sentido aqui na região quando a gente pega a partir de uma perspectiva histórica, ou que vem desafiando alguns dos pressupostos que a gente utiliza, clássicos, né, para analisar aquilo que anda acontecendo aqui na nossa região. Isso especificamente tem a ver com a política externa dos Estados Unidos. Mas vamos lá, vamos em primeiro lugar entender um pouquinho melhor o contexto em que essa discussão acaba se inserindo. A gente vem observando na América Central, na América do Norte, na América do Sul, né, em diferentes regiões e também no Caribe, algumas movimentações muito importantes com relação a mudanças especificamente, né, na forma dos países, na maneira como eles se relacionam, seja entre si, seja com as suas populações, seja em aspectos internos, externos, econômicos, culturais, políticos, sociais, enfim, a gente vem observando, assim como em outras regiões do mundo, uma mudança muito significativa também no continente americano, também nas Américas e no Caribe, de algumas mudanças importantes. Então, quando a gente pega assim, numa perspectiva um pouco mais longa, né, quando a gente pega nessas longas durações nas quais a gente se baseia aqui no canal para fazer as nossas análises, a gente pode observar que o continente americano, a configuração e as relações internas e externas dos países do continente americano têm se tornado cada vez mais diferentes daquilo que a gente costumava analisar, né, costumava entender como um fenômeno de relações internacionais ou de política no continente americano até o começo do século XXI. Nesse sentido, a gente tem que observar algumas questões que são aquilo que a gente gosta de falar aqui no canal, que são aquelas questões meio lado B, né? Aquelas movimentações que às vezes são lentas, às vezes são graduais, algumas vezes são dinâmicas e acontecem de maneira rápida, mas que, sobretudo, vão gradualmente mudando, né, a conformação da estrutura do sistema internacional. Aqui a gente está falando, né, a gente já fez um vídeo aqui no canal, inclusive, sobre as placas tectônicas do sistema internacional, né? Eu tenho utilizado muito esse termo, né? Ou seja, as bases onde se assenta mesmo a estrutura... Tá passando um caminhão. A estrutura das relações entre os países ou dos países com as suas próprias populações. E nesse sentido, se a gente observar aí a partir da crise internacional financeira, né, de 2008 até 2022, a gente vai observar um continente americano que tem se alterado muito. A gente pode citar aí como alguns exemplos mudanças jurídicas específicas, né, constitucionais mesmo, como as mudanças de constituição na Bolívia em 2009, no Equador em 2010, mas também mais recentemente agora no Chile, né, desde 2019, que são mudanças, digamos assim, mais formais. A gente pode falar de mudanças em padrões de conflitos que andam acontecendo na nossa região, como foi o caso da eleição do Gustavo Petro à presidência da Colômbia, né, que nós comentamos aqui, ou seja, uma eleição de um partido de esquerda pela primeira vez na história republicana da Colômbia, que tem muito a ver com uma mudança que não é constitucional, no sentido de mudar a Constituição, o documento da Constituição, mas da conformação das relações políticas da Colômbia, que é a execução, né, e a aplicação dos resultados dos acordos de paz com as Farc, né, desde 2016 e que agora em 2022 vão dar, né, na ocupação aí, né, do cargo da presidência por parte do Gustavo Petro
e da Francia Marques como vice-presidente. A gente observa também no Caribe algumas mudanças significativas e muito importantes que demonstram mais ou menos essas mudanças tectônicas, digamos assim, né? A gente teve recentemente, acho que todo mundo ficou sabendo, porque a Rihanna, né, recebeu o cargo, né, de heroína nacional de Barbados, que é o país da onde ela vem, porque o Barbados mudou, né, a sua constituição e deixou de se tornar um reino unido da Commonwealth, da comunidade britânica, e passou a ser uma república, né, ainda dentro da comunidade britânica, mas com autonomia e com uma chefe de Estado própria. Deixou de ser a rainha da Inglaterra, a Elizabeth II, e passou a ser a presidente de Barbados, né, a presidenta do Barbados, que passou a ser a chefe de Estado ali naquele país, um sistema semipresidencial. Então, o que a gente observa, e também com a atuação do Nayib Bukele em El Salvador, com o Ortega na Nicarágua, com o Manuel López Obrador no México, são mudanças da forma como os países na América Central, na América Latina, no Caribe, na América do Sul, estão respondendo a esse novo sistema internacional onde a gente se encontra. Né? E isso é muito significativo, até para a gente entender o papel que tem tido Cuba nessa transformação como um todo. Né? Recentemente, né, agora a gente cumpre um ano de grandes protestos que aconteceram lá no país caribenho, né? E que tem a ver também com a mudança da estrutura política de Cuba a partir de 2021, com a ascensão à presidência do Miguel Díaz-Canel. Eu nunca me lembro se é Miguel ou Manuel, mas é o Díaz-Canel como presidente, né, desde 2019, mas também como secretário do Partido Comunista Cubano a partir de 2021, substituindo o Raul Castro, que tinha como missão, depois da saída do Fidel, fazer 10 anos de transição, né. Bom, esses são alguns aspectos de mudanças internas, mas que buscam também, de uma forma ou de outra, responder a transformações externas nas relações estabelecidas com outros países. E aí, principalmente, a execução da política externa dos Estados Unidos para essas regiões, né? Tanto para a América do Sul como para a América Central e para o Caribe. Isso ficou muito claro na recente tentativa de encontro realizado pelo Biden, né? Pelo Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que foi a pseudo-fracassada Cúpula das Américas, né? Esse que é um encontro que vinha sendo feito desde os anos 90, né? Sediado pelos Estados Unidos, né? Patrocinado pelos Estados Unidos, sediado em várias regiões do nosso continente, mas que tinha como principal esforço criar um espírito de grupo numa região onde a política externa dos países depende muito da figura presidencial. Nesse aspecto, acho que é importante a gente prestar atenção que a política externa na América Latina e no Caribe, mas também nos Estados Unidos e no Canadá, depende muito do presidente, né, da presidenta em exercício. A gente chama isso de, não só de diplomacia presidencial, no sentido da diplomacia que é feita pelo presidente, pelo chefe de Estado, pelo primeiro-ministro, mas também a gente dá uma ênfase muito grande na figura do executivo. Diferentemente de alguns outros países, sobretudo na Europa, mas também na Ásia, em que a política externa ela é vista como uma questão ou partidária, como no caso do Reino Unido, né, em que ela é definida pelo Partido Conservador e não necessariamente pelo primeiro-ministro, ou pelo Partido Trabalhista, né, pelo partido de governo naquela época, mas também a gente observa isso na China, no Japão, na Rússia, né, em que a política externa ela é mais dependente da estrutura estatal, mais ou menos como aqui no Brasil, do que da vontade presidencial, digamos assim. Bom, por que isso é importante para a gente prestar atenção? Né? E por que isso reflete mais ou menos o que a gente está vivendo aqui na nossa região mais recentemente? Algumas mudanças que vêm acontecendo na América Latina têm a ver também com o posicionamento dos Estados Unidos com relação ao mundo e à nossa região em específico. Por que a gente pode falar sobre isso? Né? Quais são as questões que nos permitem, de uma forma ou de outra, observar esses elementos? A gente pode falar de algumas rupturas, mas a gente pode falar também de algumas continuidades que são muito importantes nesse sentido. Dentre as rupturas, a gente pode citar, de uma forma ou de outra, alguns aspectos importantes sobre mudanças da política externa dos Estados Unidos como um todo. Como, por exemplo, o fato de que os Estados Unidos passam a privilegiar
a partir do segundo mandato do Obama, entre 2012 e 2016, a presença dos Estados Unidos na Ásia, sobretudo como uma potência marítima, né? Se a presença na Europa, por exemplo, ou na África, era considerada enquanto uma presença fortemente calcada na presença, na alocação de recursos aeroespaciais, uso de drones, equipamentos antimísseis, capacidade de resposta rápida, lançadores de bombas, né, sistemas, enfim, de defesa aérea. Na Ásia, no Pacífico principalmente, a proposta dos Estados Unidos passou a se reforçar a sua capacidade de presença naval, ou seja, modificar, né, levar para aquela região a sua área mais estratégica da marinha, de uma forma como outra, que era para ser a linha condutória da relação com a Austrália, com o Japão e com a Índia. Não à toa, os Estados Unidos lançaram no começo desse ano uma região, né? Ou seja, criaram uma região que é a região do Indo-Pacífico, que busca justamente criar uma relação entre esses três pontos, Índia, Austrália e Japão, dentro dessa nova região, né? Reunindo as lógicas geoestratégicas do Oceano Índico com as lógicas geoestratégicas do Pacífico, para garantir essa presença da Marinha Americana naquela região. Essa atenção dos Estados Unidos pela marinha e pela aeronáutica lá, tanto no Pacífico, no Indo-Pacífico, como na Europa, fez com que os Estados Unidos, já a partir do segundo governo do Obama, começasse a ter uma relação diferente com a América Central e com o Caribe. Falar que ele tem uma relação diferente não significa dizer que há um afastamento, que há uma liberdade ou que os Estados Unidos não buscam interferir na lógica ou na política dos países dessa região. Isso seria, enfim, falar algo que é meio absurdo, porque há interesse dos Estados Unidos nessa região. Mas o interessante da gente perceber é que os interesses dos Estados Unidos com relação a essa região, ou seja, aquilo que mobiliza, aquilo que move as formas como os Estados Unidos vão interagir com a América Central, com a América do Sul, com o Caribe, vão se modificando e vão se alterando a partir do segundo mandato do Obama, mas sobretudo com o governo do Trump. E aí que a gente fala de algumas continuidades importantes. Porque quando o Joe Biden foi eleito para a presidência dos Estados Unidos, o que nós imaginávamos era que ele iria reverter algumas das ações de pressão máxima, algumas políticas de tensionamento que o Donald Trump havia, na sua política externa, adotado com relação a países da América Central. E aí é importante dizer, para os Estados Unidos, a Venezuela faz parte, a Venezuela e a Colômbia fazem parte do Caribe. Né? Elas estão dentro da lógica do Caribe, da América Central, mais do que da América do Sul. Então esse aspecto é um aspecto importante para a gente entender como que os Estados Unidos buscavam intervir bastante na época do governo Trump para derrotar, né, para derrubar, na verdade, o governo chavista, né, do Nicolás Maduro na Venezuela, logo no começo da presidência e ao longo... Perdão, gente, essa mudança de tema deixa a gente assim. Mas nesse processo, né, de política de pressão máxima dos Estados Unidos sobre a Venezuela e a Colômbia, tratava-se, na verdade, de uma ideia de que a Colômbia e a Venezuela faziam parte mais de uma região caribenha, ou seja, muito mais ligada aos Estados Unidos, sobretudo pelo mar, do que da América do Sul, que é a proposta do Brasil, que é a proposta da Argentina, e mesmo do próprio governo colombiano agora, do Gustavo Petro e da Francia Márquez, né? Essa lógica, né, de divisão, inclusive entre mar e terra, ela vai ser muito importante para entender uma das políticas do Trump que foram mantidas pelo governo do Joe Biden, que foi a criminalização da imigração. Durante o governo do Donald Trump, a gente se acostumou a ver várias propostas e várias iniciativas de criminalização da imigração ali nos Estados Unidos, né? Ou seja, propostas, né, de utilização de robôs, de câmeras, de tentar criminalizar as chamadas caravanas de imigrantes que saíam da América Central e iam em direção ao México para tentar passar para os Estados Unidos, dificultando a vida dos estrangeiros que chegavam nos Estados Unidos. E já a partir do fim do governo Trump foi colocada uma política de
atenção à América Central em termos de segurança pública. E nessa questão é muito importante que essa é uma continuidade forte do governo Biden, que demonstra uma mudança da atuação dos Estados Unidos com relação àquela região. Ou seja, independentemente se é um governo democrata ou um governo republicano, a tendência que a gente tem agora é de que os governos dos Estados Unidos tratem a imigração da América Central em direção aos Estados Unidos como uma questão de segurança pública. Não à toa, quem está tocando esse processo é a Kamala Harris, a vice-presidente do Biden, que foi promotora de justiça nos Estados Unidos ligada ao sistema criminal, né? Ou seja, que mandava prender muita gente. Então, a tentativa dela, e a primeira visita, na verdade, foi dela e não do Biden para aquela região da América Central, demonstra esse olhar para aquela região como uma questão de segurança pública e não mais como uma questão de relações, de demanda de recursos naturais ou outras questões ali dos países que ali habitam, né, que ali estão. Isso se altera, e é importante essa relação mar e terra, porque daí a gente vai falar de uma relação que os Estados Unidos estabelecem, então, a partir do Equador, a partir do Peru e do Brasil, já que as Guianas, a Colômbia e a Venezuela estariam nessa perspectiva, né, dentro desse grande escopo do Caribe, né, do Caribe ampliado, que é uma perspectiva de que essa região terrestre da América do Sul seria uma região, então, de disputa com a China, né? Uma área de disputa geopolítica entre as grandes potências, envolvendo também a Rússia, mas, sobretudo, percebendo a China como grande ameaça para essa região. Nesse sentido, parece ser muito interessante a gente perceber um certo retorno a uma tradição dos Estados Unidos de atuar com relação à América Central e também à América do Sul, que remonta ao início do século XX. Né? Ou seja, uma relação muito mais direta, né, de imposição da vontade pela força ou por acordos jurídicos com os países da América Central, aquilo que a gente conheceu como doutrina do Big Stick, né, colocado em lugar pelo Theodore Roosevelt, né, enfim, de atacar os países daquela região que não respeitassem os contratos com as empresas privadas americanas, e por outro lado, a gente tem também essa postura de que a América do Sul, lembrando que é essa América do Sul terrestre e não a América do Sul marítima, digamos assim, que é parte do Caribe, para os americanos seria esse ambiente de disputa com a Rússia e com a China, né? Um lugar de disputa estratégica com essas outras potências. Isso mostra, por exemplo, por que o governo Biden tem tido tanta rapidez em responder questões que acontecem no Caribe ou na América Central, mas tem trabalhado com uma certa leniência com governos como o governo Bolsonaro aqui no Brasil, né, ou menos estratégica. Mas as preocupações que guiam a política externa dos Estados Unidos com relação à nossa região e, portanto, as opções que surgem para os países daqui acaba sendo alterado por causa disso. Tá bom, gente? Se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma sugestão de tema, coloca aqui nos comentários que a gente vai adorar receber, tá bom? Um abraço, gente, até semana que vem.